Questão 18, vamos. Ó, a frase em que o pronome pessoal lhe tem valor possessivo, lembra? Olha aí para o seu resumo. Quando é que o lhe ou qualquer um dos coringas, me, te, se, nos, vos, quando é que ele tem valor possessivo? Quando ele puder ser trocado por outro possessivo. Em cada uma dessas alternativas, você vai tentar trocar o lhe por um possessivo. Aquela em que couber essa reescrita, você vai marcar como resposta. Letra A, nunca prive alguém da esperança. Pode ser tudo o que lhe resta. Tem valor possessivo? Ou seja, posso trocar por seu, sua, dele, dela? Não, não posso. Troque só para você ver. Ó, pode ser tudo o que seu resta. Não, nada a ver. Por isso não é a letra A. B, não é que ele não possa ver a solução, é que não lhe é possível ver o problema. Tente trocar esse lhe por um possessivo. É que não é possível, seu possível, possível dele ver o não, não. Não, então não é. C, assim é, se lhe parece. Veja, esse lhe aqui da letra C tem valor possessivo? Parece seu, dele? Não. Por isso não é a C. D, eu posso explicar-lhes isso. Posso trocar por seu, sua? Não. Resposta letra E. O certo não é priorizar o que lhe está na agenda. Ora, quando eu digo o que lhe está na agenda, lhe está na agenda, isso não é o mesmo que dizer é o que está na sua agenda? Ou na agenda dele? Ora, resposta letra E. Então fica a dica aí. Em todos os outros casos, agora sim, em todos os outros casos, o lhe não poderia ser substituído por dele, seu, sua, e sim a ele. Quer ver? Ó, vem. Nunca prive alguém da esperança. Pode ser tudo que lhe resta. Você viu? Tudo que resta a ele. Ó, faça a reescrita, vai ficar resta a ele. E não dele. Por isso não foi a letra A. Ó, letra B, é que não lhe é possível. É como se eu dissesse, não, ó, reescrevendo, vai ficar, não é possível a ele. Por isso que não foi a B. C, assim é, se lhe parece. Ó, se lhe parece, seria o mesmo que dizer, se parece a ele e não dele. Por isso não há valor de posse. D, eu posso explicar-lhes isso. Ora, eu posso explicar isso a eles. Explicar a eles e não deles. Em todos os casos, eu não podia fazer a substituição. Na letra E, sim. Porque é como se eu dissesse o que lhe está na agenda, na sua agenda, na agenda dele. Resposta letra E. Questão 19. Agora, prova para auditor, a banca diz aqui, ó. Ela destaca o trecho incendiar-me a fantasia, e aí ela pergunta, é correto interpretar a partícula me como o possuidor da fantasia? A banca pergunta se a partícula me é o possuidor da fantasia. Veja, ela está sentindo nesse me um valor de posse. Aí você vai lá e você vai perguntar, esse me tem valor possessivo? Como é que você vai descobrir? Reescrevendo a frase. Quando ele diz, tem ainda o poder de incendiar-me a fantasia, não é o mesmo que dizer incendiar a minha fantasia? Sim, eu posso trocar esse me por minha. Então, esse me
tem valor de posse. Resposta certa. E repare, por que a banca falou possuidor? Porque quando há um valor de posse, você tem, sempre que há posse, você tem aquilo que é possuído e aquele que é o possuidor. O possuído, quem é o possuído? Por que ela colocou possuidor? Porque o me é o possuidor, é minha, ou seja, eu sou a possuidora. E a fantasia é o que a gente chama de possuído, porque ela é possuída. Legal, né? Então, sempre que houver posse, haverá um possuidor e um elemento possuído. Por isso que ela diz possuidor. Próxima questão, você vai comigo até a 24. Essa aí foi TCE do Rio. Aí a banca diz, a correção gramatical do trecho tinha às vezes vontade de chamar o feitor e dar ordens. Seria mantida caso ele fosse reescrito da seguinte forma: tinha às vezes vontade de chamar o feitor e dá-lo ordens. Peraí, eu vou lá, sempre reescrito é assim. A gente vai lá na frase original, vamos à frase original e vamos ver o que esse lo está substituindo. Por quê? Porque se ele estiver substituindo objeto direto, está tudo bem. Mas se for indireto, não pode. Então, a gente vai lá para o texto para ver. E sempre olhando a regência, dar ordens. Dar ordens. Nesse contexto, quem dá alguma coisa, objeto direto, a alguém. Toda vez que o verbo tem dois objetos, ele vai ser direto e indireto. Se eu já tenho o OD, então, se eu já tenho o OD, o objeto direto, o outro só poderá ser o OI, dar-lhe ordens. Um já é o OD, então eu não posso ter dois objetos diretos. Se o verbo vem com dois objetos, um será sem preposição e o outro com, não é mesmo? Então, a banca pergunta se poderia ser dá-lo ordens. Não, porque eu ficaria com dois objetos diretos. O item está errado. Tá bom? Tá fazendo barulho? Peraí. Melhorou. Então, ficou dar-lhe ordens. Foi? Tudo bem? Foi. Questão 21. A substituição da parte sublinhada em tem costumes pelo pronome oblíquo correspondente está correta em tê-los. Então, vem. Tem costumes. Tem costumes. Dri, posso dizer tê-los? Pô, esse aí foi. Perdeu toda a coordenação motora, né? Trocou tem. Aí você vai lá num cantinho, aí você faz, peraí, isso aqui é objeto direto. Se é objeto direto, qual pronome eu vou usar? Os. Tá, tudo bem. Então, eu tenho de um lado um verbo que termina em M, que vai se contrair, você viu? Ele colocou o hífen. Então, ele vai se unir ao pronome os, o verbo termina em M, acrescenta-se N. Então, como é que teria que ficar? Tem mais os, tem nos. A banca pergunta se está correto dizer tê-los. Nada a ver. Item errado. Tá bom? Seria tem-nos. Bora. Dri, pode voltar a 19, tive recaída. Coloquei a mim. Estaria errado dizer a mim? Estaria. Por que eu coloquei a mim? Que você não viu o valor de posse. Dri, eu não vi valor de posse no me. Eu não achei que fosse minha fantasia. Eu achei que fosse a mim, incendiar a mim. Sabe por que você achou que fosse incendiar a mim? Porque você não leu até o final com atenção. Isso acontece. Quer ver? Vou voltar a 19, que essa pode ser a dúvida de todo mundo. Ele diz aqui, mesmo agora, quando já diviso a brumosa porta da casa dos 70, o convite à viagem tem ainda o poder, olha aqui, estou escrevendo aqui embaixo, o poder de incendiar a mim,
Ele está dizendo que é incendiar a mim, ele até poderia, num outro contexto. É isso que ele está dizendo? Incendiar a mim? Não. Ele está dizendo que é incendiar, leia até o final, a minha fantasia. Ou seja, não é a pessoa que vai pegar fogo, é a fantasia dela. Traduzindo, seria assim, ó, tem o poder de incendiar minha fantasia. Em outro contexto, até poderia incendiar-me, né? Ah, vai incendiar-me. Tudo bem, vai incendiar a mim. Mas nesse contexto, ele está falando isso? Vai incendiar a mim? Não, vai incendiar a minha fantasia. Então, às vezes, você não vê valor de posse, por quê? Porque você está pensando em outro contexto. E está tudo bem. Mas aqui não, é minha. Tá bom? Tá bom. Ah, entendi, Dri. E se ele dissesse incendiar-me? Aí estaria tudo bem também, mas seria outro contexto. Que legal essa dúvida dela. Vocês pegaram? Cara, que legal. Olha a dúvida dela. Cara, hoje vocês estão demais. Ó, se eu digo incendiar-me sozinho, esse me é o quê? Hein? Eu posso falar isso de duas formas, mas vai mudar. Ó, o verbo também poderia dizer, eu poderia dizer incendiar-me, mas não foi o caso, porque havia uma continuidade. Incendiar-me a fantasia. Tá, mas eu quero agora que você me diga, qual é a diferença do me da primeira frase para o me da segunda? No primeiro caso, quem incendeia, incendeia o menino. Então, esse me, ela leu rapidamente até o me, aí ela considerou esse me complemento do verbo. Quem incendeia, incendeia o menino, né? Incendeia alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Esse me seria objeto direto. Entendeu? Incendeia o menino. Pensa assim, quem incendeia, incendeia o menino. Tá, agora, como ele continuou a frase dizendo incendiar minha fantasia, agora esse me é adjunto adnominal, ele tem valor de posse. Então, nesse caso, o objeto direto deixa de ser o me e passa a ser tudo, incendiar a minha fantasia. A dúvida dela faz todo sentido, é porque ela não leu até o final. Aí, nesse caso, essa segunda reescrita seria diferente dessa, porque tudo aqui seria o objeto direto. Que legal. A minha fantasia. Incendiar minha fantasia, não está incendiando a mim. Tudo isso é objeto direto. E o me é o adjunto adnominal, com valor de posse. Pegou? Todo mundo anotando? Tá aprendendo. É isso. Questão 20, errado. Por quê? Porque o verbo não pode ter dois ODs. Pegou o raciocínio da 20? Eu voltei lá porque a aluna teve dúvida. Então, a 20, corrigiu? Seria dar-lhe ordens. Tá? Dar-lhe ordens, porque quem dá alguma coisa a alguém. Tá bom? Então, o verbo viria com dois objetos, um direto e o outro indireto. Tá, questão 21. Questão 21, gabarito errado também, por quê? Tem costumes, costumes é objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o pronome os. O verbo termina em M, tem mais os, acrescenta-se N. Então, teria que ser tem nos. E não tê-los. Dri, que papo é esse de tê-los? Tê-los seria se fosse ter mais os. Entendeu? Tê-los é ter mais os. E não é isso que ele está falando. Ele não falou ter os costumes, ele falou tem os costumes. Tá entendendo? Questão 22. No trecho, os heterônimos de Fernando Pessoa renderam obras. Aqui, a banca pergunta, vá, continue aqui comigo. A banca está perguntando se ainda cabe um complemento para o sentido da forma verbal renderam. Pelos sentidos do texto, esse complemento poderia ser renderam-no.
Como assim, Dri? Pelos sentidos do texto? Tem que ler e ver a regência do verbo no contexto. Os heterônimos de Fernando Pessoa renderam obras com diferentes nuances. Ainda cabe um complemento para o renderam? Ainda cabe? Primeiro vamos entender o que a banca quis dizer com ainda cabem. Olhe para essa frase. Qual é a regência desse verbo aqui? Neste contexto. Regência é contexto. Ó, aqui quem rende, rende alguma coisa. Os heterônimos de Fernando Pessoa renderam obras com diferentes nuances. Renderam alguma coisa, objeto direto, tá bom? Então, veio com um verbo, ó, esse verbo aqui está como transitivo direto. Tá, Dri, mas caberia um complemento? Mais um complemento? Sim, até caberia, mas não seria direto, seria indireto. Por isso, o item está errado. Só estaria certo se ele dissesse não renderam-no, mas sim renderam-lhe. Ó, que demais essa questão. Dri, não entendi nada, minha filha. Agora eu vou explicar aqui num cantinho. O que a banca está querendo dizer é que eu poderia acrescentar mais um complemento, mas eu já tinha o objeto direto, renderam obras. Então, ó, na frase original, o verbo só tinha um complemento, obras. Poderia acrescentar? Sim, porque eu poderia dizer renderam a ele. Os heterônimos de Fernando Pessoa renderam obras com diferentes nuances. Renderam a ele, renderam ao Fernando Pessoa. Mas se eu fosse colocar um novo complemento, seria indireto, não seria direto. Porque o direto eu já tinha, entendeu? Lembra que quando o verbo vem com dois, eu não posso ter dois ODs? Se ele dissesse renderam-no, olha como é que ficaria. Ó, vou colocar aqui embaixo, ó. Esse no aí, retomando o Fernando Pessoa, ficaria assim, ó. Renderam-no obras. Pode isso? Não, não pode, porque eu já tinha um OD, e aí eu ficaria com um outro OD. Não, não posso. Então, o certo, se o verbo aqui viesse com dois complementos, e tudo bem, realmente cabe um complemento. Essa parte aqui está linda. Cabe mesmo, porque nesse contexto eu poderia dizer que renderam obras para ele, mas aí seria para ele, a ele, e não no. Renderam-lhe, ou renderam a ele. E aí ele passaria a ter dois objetos, um direto e o outro indireto. Muito legal a questão. Isso é o que eu encontrei na Siri. internet sobre... Ô, Siri, você tá ligado? Gente, é isso. Ó, computador tá... A Siri é um perigo, tá ligada em tudo. Siri aqui conversando comigo. Item errado. Pegou? Tá. O que mais, Dri? Questão 23. Dri, se não tivesse o OD, aí tudo bem. Se já não houvesse o OD, aí poderia ser renderam alguma coisa. Mas não renderam alguma coisa. Renderam alguma coisa a ele. O certo seria o lhe e não no, né? Porque eu já tinha um OD. Se eu não tivesse, aí poderia ter um OD. Se eu já tinha um, quando eu tenho um AD, o outro só pode ser OI. Quando o verbo vem com dois complementos, um sem e o outro com. Questão 23 vem na mesma pegada. Olha o que a banca diz, ó. A substituição do pronome o em reduziu-o a artigos por lhe preservaria a correção gramatical do texto. Olhe para cá, a banca quer trocar o por lhe e pergunta se essa substituição preservaria a correção. Ora, quando eu olho para o texto, quem reduz, o verbo vem com dois objetos. Quando o verbo vem com dois objetos, isso aqui já não é uma preposição, então esse aqui já é o OI. Tudo bem? Eu já tinha um complemento preposicionado. Posso ter dois? Não. Por isso é que veio o OD, veio o O.
e não poderia vir o lhe. Aí, sério, se já veio o, aqui entre nós, Sebrasp, aí demais. Se veio o, então é porque não poderia vir o lhe, entendeu? A própria banca aí resolveria, puro bom senso. Se veio o, então é porque é o, não é lhe. Item errado, né? E repito, se eu colocar o lhe, eu vou ficar com 2 OIs. Mesma pegada da questão 22. Se eu já tenho um OI, o outro tem que ser OD. Por isso não aceito o lhe. Item errado. Entendeu? Dri, então estaria errado dizer assim, reduziu-lhe a artigos, como a banca quer? Por que estaria errado? Ora, porque eu tenho aqui 2 objetos com preposição. Não pode. Por isso, você sempre vai pensar assim, toda vez que o verbo vier com 2 complementos, se eu já tenho um com preposição, aí tem que ver que isso aqui é uma preposição, tá? Se eu já tenho um aí, e aí eu vou colocar um lhe para ser um outro aí, não pode. Item errado. Tá bom? Questão 24, que é a última. Na oração, guiava-me a promessa do livro. O pronome me exerce a função de complemento da forma verbal guiava. Então, vem. Tudo bem? Vocês estão... Tá ruim o som? A gente vai trocar. Então, olhe para cá. Ó, guiava-me a promessa. A banca quer saber se o me é complemento do guiava. Dri, o que é complemento, minha filha? Complemento é objeto. A banca quer saber se é objeto. Toda vez que você tiver dúvida, aí você vai lá para o verbo, tá? Aí você vai lá perguntar pelo sujeito. Qual é o sujeito? Qual é o sujeito do verbo? Bora, galera que está ao vivo. Qual é o sujeito do verbo? Quem é que guiava? Viva o verbo. Pergunte primeiro, vou repetir, a gente estudou isso nessa aula, lembra? É a última questão, aproveite. O que a gente aprendeu? Toda vez que a banca vier, querendo saber se é complemento e tal, primeira coisa que você faz é chamar o feito à ordem e perguntar pelo sujeito. Vá ao verbo, pergunte pelo sujeito, depois pergunte pelos complementos. Olha aí, vá ao verbo e pergunte, o que é que guiava? Quem é que guiava? A promessa do livro. Quando você começa a perguntar as coisas, aí fica fácil, ó. Isso aqui é o sujeito. A frase, na ordem, seria assim: a promessa do livro guiava. Quem guia, guia alguém. Guia o menino. O verbo é transitivo direto. Quem guia, guia o menino. Entendi. Então, esse me é objeto direto. A banca pergunta se é complemento da forma verbal. Guiava, sim. Fui lá e vi que a promessa do livro guiava. Quem guia, guia alguém. Objeto direto, objeto é complemento. O item está certo. Sempre. Sempre fazendo isso, perguntando pelo sujeito, depois perguntando pelos complementos. Item certo. E outra coisa, Sebrasp não fala objeto, ela fala complemento complemento verbal, que é a mesma coisa, complemento do verbo, tá?